Em um canto esquecido do mapa, onde a natureza reclama o que um dia foi humano, existe um lugar que o mundo jurou ter morrido. Uma cidade fantasma. Ruas vazias, casas silenciosas, a poeira do tempo cobrindo um passado que poucos ousam recordar. Mas e se eu disser que esta cidade não morreu? E se ela foi silenciada? E se por trás de cada porta trancada, cada janela quebrada, cada folha que cresce entre o asfalto rachado, existe um segredo tão chocante, tão audacioso, que poderia reescrever a história da humanidade? Esta é a história de Elysium, a cidade que o mundo esqueceu, e de como um grupo de curiosos desvendou a verdade por trás do seu abandono. Atepoemo Puen, o chamado do silêncio narrador. Por anos, boatos circularam sobre uma cidade misteriosa, escondida nas profundezas de uma floresta densa e inexplorada, em uma região remota. Mapas antigos e documentos incompletos a chamavam de Elysium. Não havia registros oficiais de seu abandono, nenhuma catástrofe natural, nenhuma guerra. Apenas o silêncio. Nossa equipe, liderada pela historiadora doutora Lena Vasconcelos e pelo especialista em drones Marco Almeida, decidiu quebrar esse silêncio. Guiados por coordenadas vagas e lendas locais, eles embarcaram em uma expedição para provar a existência de Elysium e talvez encontrar respostas. A jornada já era um desafio. Dias de trilha por terreno hostil. A sensação constante de estarem sendo observados pela própria floresta. Após semanas, a primeira visão. A silhueta de prédios emergindo da névoa da manhã. Não eram ruínas comuns. As estruturas pareciam preservadas, mas estranhamente vazias. Não havia sinais óbvios de saque ou destruição violenta. Era como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. A equipe estava em um lugar que a ciência moderna havia esquecido ou deliberadamente ignorado. O mistério só crescia. Por que uma cidade tão aparentemente intacta estaria completamente deserta? ATO 2. As pistas no abandono narrador. Ao adentrar Elysium, a equipe encontrou uma cápsula do tempo congelada. Carros enferrujados nas garagens, alguns até com a chave na ignição. Lojas com mercadorias nas prateleiras, cobertas por uma camada espessa de poeira. Escolas com cadernos abertos sobre as carteiras, como se os alunos tivessem saído para o recreio e nunca mais voltado. Nenhum vestígio de corpos, nenhuma batalha. Era um tipo de abandono que desafiava a lógica. A equipe começou a catalogar os achados. Em uma casa, um diário. Em outra, fotos de família. Mas os detalhes mais intrigantes surgiram nos prédios públicos. Na prefeitura, arquivos foram meticulosamente removidos, deixando apenas lacunas. Não hospital, equipamentos de alta tecnologia, mas sem uso por décadas. O mais estranho, porém, eram os símbolos. Desenhos geométricos complexos nas paredes de edifícios industriais, símbolos que não batiam com nenhuma cultura conhecida. Marco, com o drone, descobriu uma torre de comunicação singular, diferente de tudo que já haviam visto, escondida no centro da cidade. Ela não parecia uma antena comum, mas algo mais complexo. Era evidente que Elysium não era apenas uma cidade abandonada. Era uma cidade escondida. O propósito por trás desse isolamento começava a se desenhar, mas era mais sombrio do que imaginavam. ATU 3. A descoberta chocante. Narrador. A doutora Lena, ao analisar os poucos documentos restantes e os diários encontrados, notou um padrão. Referências a O Projeto, O Experimento e A Mudança. Em um dos diários, uma entrada perturbadora. Eles disseram que seria para o bem da humanidade. Mas a que custo? No coração da cidade, sob a torre de comunicação singular, a equipe encontrou um bunker subterrâneo camuflado. Ao forçar a entrada, revelou-se um laboratório. Não um laboratório abandonado, mas um laboratório intacto.
computadores antigos ainda com energia, telas exibindo códigos e gráficos que pareciam décadas à frente de seu tempo. Foi ali que a verdade se revelou. Elysium não foi abandonada. Ela foi o palco de um experimento social e tecnológico ultra-secreto, financiado por uma organização obscura nos anos 70. O projeto visava criar uma sociedade autossustentável, baseada em energia limpa e comunicação telepática assistida por tecnologia, para testar os limites da interação humana. A torre de comunicação não era para o mundo exterior, mas para dentro da própria cidade, otimizando as conexões neurais dos habitantes. Os símbolos eram mapas mentais. A cidade, na verdade, nunca esteve vazia. As pessoas não foram embora. Elas foram transformadas. O experimento foi bem-sucedido demais. Os habitantes de Elysium, conectados de forma profunda e constante, atingiram um nível de consciência coletiva que os tornou indiferentes ao mundo exterior. Eles não estavam lá para serem encontrados. Eles não estavam mais lá como entendemos estar lá. Ateu 4. A verdade inconveniente e o legado de Elysium narrador. A chocante descoberta do laboratório revelou vídeos antigos, registros do início do experimento, dos habitantes, da crescente integração. E então, o ponto de inflexão. A decisão dos próprios habitantes de desconectar-se do mundo exterior para viver em um estado de harmonia e consciência expandida, longe da poluição da sociedade externa. A cidade foi selada por dentro. Eles escolheram a invisibilidade. A organização por trás do projeto, temendo as implicações ou talvez tentando proteger o novo Elysium, apagou todos os registros externos da cidade. Ela se tornou um mito, uma anomalia em mapas. Os habitantes de Elysium não desapareceram. Eles evoluíram para uma nova forma de existência, onde a comunicação telepática era a norma e a individualidade se fundia com a coletividade. Eles escolheram seu próprio caminho desviado. Nossa equipe, ao invés de encontrar uma cidade fantasma, encontrou um portal para uma possibilidade assustadora e fascinante da humanidade. A doutora Lena e Marco saem de Elysium com uma bagagem pesada, a verdade. Uma verdade que pode redefinir o que sabemos sobre a consciência, a tecnologia e o destino da sociedade. O mundo continua ignorando Elysium, a cidade que vive em seu próprio universo, em um silêncio autoproclamado. Mas agora você conhece o segredo. E com esse conhecimento, a pergunta permanece: estamos prontos para o que a humanidade pode se tornar? E a que custo buscamos essa evolução?